Antes de tudo, também queria desejar um 2024 feliz aí pra nós todos. Será um ano de novidades, se Deus quiser. Prometemos sempre, entregamos quase nunca, mas tentaremos. Um escândalo marca a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos. Anos depois, uma atriz famosa vai atrás do casal para colher detalhes para seu próximo filme. Desse encontro afloram estranhamentos e tensões sexuais. Bom, sejam bem-vindos a mais um ano aí acompanhando a gente aqui no canal 24. Para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, e para quem já acompanha o canal aí, mais um vídeo começando aí com o pé direito aí o ano de 2024. Eu queria dizer que eu gosto muito do Todd Haynes, esse é um grande diretor. Ele fez para mim um dos grandes filmes LGBTQIAP+, que é Carol. Então assim, as minhas expectativas estavam altas, porém, né, a gente sabe que a expectativa acaba sendo um tanto quanto uma inimiga, né? Então aí eu já quero começar perguntando, e aí, Nathan? O filme, ele supriu suas expectativas ou ficou aquém? Éder, gosto do filme, não sou apaixonado, mas acho que certamente gosto mais que você. Aqui está Carol do meu lado, aqui pra nos abençoar. E cara, eu acho que é um filme que tá bem ali no registro de melodrama, né? Ele tem várias características típicas do gênero, mas sempre um pouco mais acentuadas, né? Sempre um melodrama exagerado, se isso poderia ser ali até um pleonasmo em certas circunstâncias. Eu acho que aqui não. Muitas coisas soam artificiais até demais para um filme que naturalmente teria as emoções mais afloradas. E eu cito cenas como, por exemplo, a Julianne Moore ali desconsolada quando, por exemplo, um cliente que ela tinha ali, que ela vendia os bolinhos dela, cancela, ela começa a chorar em polvorosa. Quando ela chora em polvorosa também, quando o marido dela vai dormir na cama sujo de churrasco. Em certo momento ali ela tá dando uma festa, ela fala que não tem mais cachorro quente. Vem uma música super dramática para pontuar aquele momento, quase meio de suspense. I don't think we have enough hot dogs. Enfim, você vê cenas que tem, por exemplo, uma criança correndo, alguém dá um gritão, mais uma vez tá ali um piano para marcar aquele momento. Uma simples cena ali de podar um jardim é filmada sempre com muito desfoque, com muito corte abrupto. Parece que tem ali uma coisa que vai acontecer com os personagens ali. Então isso já gera um estranhamento inicial, né? Essa vida comum que é muito tensa, parece que vai acontecer alguma coisa em algum momento, a ponto de que, a partir do momento que a gente descobre que tipo de escândalo é esse mais pra frente, parece que isso é minimizado diante de todas as coisas super absurdas que estão acontecendo à volta deles. Nesse sentido também, né, quando a gente vê a maturidade, né, desses personagens, eu estava citando aí as duas cenas da Julianne Moore, mas também o parceiro dela, né, que tem ali também uma infantilidade que talvez tenha sido ali desprovida dele num primeiro momento, e de repente ele vai viver isso com muita intensidade, porque ele é um pai que está conhecendo o mundo das drogas, está conhecendo a paixão pela primeira vez, está conhecendo a traição pela primeira vez. Parece que é um homem em descoberta, né, da forma como talvez ele não tenha vivido isso no momento passado. Parecem todos os personagens de um filme ali de adultos jovens, né, desses coming of ages, mas mais uma vez muito exagerado, que gera mais uma vez uma nova camada de estranhamento. Parecem ali crianças em corpos de adulto. Então, para começar a falar aqui do filme, eu gosto desse estranhamento que ele causa em alguns gêneros aí mais característicos que a gente tem, porque parece que esses gêneros eles também vão ser desconstruídos à medida que a gente acompanha o filme. E o começo do filme, ele traz essa atmosfera, como você falou, de estranhamento. Ele vai explicando pra gente o que tá acontecendo com aquela família, que inclusive é uma história que eu acho muito boa, porque é uma história que ela não define nem mocinho nem vilão. Ela define uma série de personagens que são bastante complexos. Então assim, a gente vai descobrindo aos poucos que escândalo é esse, o que aconteceu. Então ele não verbaliza muitas das coisas, ele vai mostrando pra gente de uma forma muito elegante, de uma forma muito sutil. E aos poucos a gente vai entendendo o porquê que existe um estranhamento daquela família, o porquê sempre parece que eles estão vivendo num clima de tensão, o porquê ali existe esse ruído entre a mãe e os filhos, entre essa mulher que em alguns momentos ela se exalta e ela começa a chorar, né, que tem esses momentos mais melodramáticos. Então a gente vai entendendo ali essa curva dramática, a gente vai vendo que o problema é bastante grande e é muito difícil de ser discutido. Então, nesse ponto, eu acho que o filme ele vai muito bem. Ele não cai, eu acho, que numa ideia de moralismo, mas ao longo do filme eu acho que ele vai perdendo essas características que ele tem de tão relevante no começo. Isso que vai fazendo com que eu goste menos do filme. Eu não vou falar disso agora, mas de primeira, eu acho que o melodrama ele combina bastante com essa história, por ela ter uma série de reviravoltas
e também por ela ser bastante escandalosa, então eu acho que acaba combinando. Então o que eu acho incrível aqui é que pra mim esse filme ele parece um melodrama às avessas, né? Tudo é tão ali exagerado, os personagens são tão infantilizados, né? Tudo parece uma propaganda de margarina, assim. Tudo ali é muito saturado, né? As cores são muito intensas, muitas vezes os fundos são ali desfocados, a gente não consegue ver o que tá ali no fundo, parece que estão ali num ambiente meio onírico desses personagens que vão transitando pra lá e pra cá, nesses diálogos ali sempre muito impostados. Então parece que de fato é um conto de fadas, né? Porque de alguma forma é um conto de fadas na cabeça desse casal ali, o que eles viveram, esse romance, né? Só que tudo ali é tão exagerado que a gente começa a questionar se aquilo ali não é uma farsa. E aí que as coisas vão caindo por terra. Eu vou ter que deixar aqui o alerta de spoiler, então caso você não tenha assistido o filme, pula aqui pro tempo indicado. Enfim, é um filme que vai ter esse escândalo que a gente vai descobrindo, como o Éder comentou, no caso, uma pedofilia, cuja descoberta eu acho que passa por esse processo também de estranhamento que a gente vai tendo com a estrutura do filme, né? Porque começa ali com um relacionamento que é completamente normal, a gente vê uma família saudável, tem ali seus vizinhos, que tem o seu jardim muito bem organizado, a casa também tudo muito bem organizada. Só que a gente vai vendo alguns ruídos ali estranhos que vão acontecendo, a gente vai assumindo eles como normais, porque todos os casais têm os seus problemas, e a gente vai esticando, vai puxando essa corda de normalidade um pouquinho mais pra lá. E várias das situações que a gente tem ali em cena são encaradas pelos personagens de forma muito mais estranha do que quando a gente descobre, por exemplo, o fato da pedofilia, né? Isso é encarado como uma situação comum, né? Quase como se eles estivessem discutindo previsão do tempo, subida e queda de bolsa, né? O fato, por exemplo, o cachorro quente, como você tem atrás, ou do churrasco do marido entrar na cama suja, geram muito mais ânimo e reações mais intensas, né? Que a gente, como sociedade, acharia normal, talvez, para um caso que a gente descobrisse de pedofilia. Até quase como se fosse uma cortina de fumaça, né, do filme, jogando com os personagens, com as informações que o espectador tem ali, para esconder por trás de camadas de artificialidade, né, desses estranhamentos todos que a gente está vendo, uma coisa que é muito real, um problema que é muito real. E se a gente for seguir nesse jogo que o filme propõe, a gente vê cada vez ali mais camadas dessa artificialidade toda, né? Especialmente com a chegada da Natalie Portman, né? Essa atriz que chega ali para interpretar a história daquele casal, que pelo que a gente viu até aquele momento ali no filme, já parece super performático, já parece que eles estão atuando, né? Então parece que é uma caricatura em cima da caricatura. Eu acho que tem uma cena que é muito exemplar nisso, quando a Natalie Portman, enfim, depois de ter ali vários momentos trocando com o casal, vai lá, interpreta uma cena, um monólogo, né? Olhando pra gente, né? Olhando pro espelho, no caso, mas olhando pra gente no espectador. E é uma cena que, diante de todos aqueles exageros, é ainda mais exagerada. Se a gente pegasse aquele corte e colocasse numa vinheta ali do Oscar, seria provavelmente a chamada ali pra depois ela eventualmente ganhar um prêmio ou não. A própria relação do sexo, né, que a Natalie Portman tem, né? Passa muito por essa camada de artificialidade, né? Ela responde ali uma das perguntas quando ela está numa palestra com alunos de teatro, falando que muitas vezes o sexo para ela finge esse prazer, mas em certo ponto parece que ela tá gostando, né, de estar ali com aquele parceiro ali na cama, que ela começa a sentir prazer e ela tem que fingir agora que não está sentindo prazer. E ao decorrer do filme a gente vê várias dessas circunstâncias, né? Quando ela volta ali, por exemplo, à cena do crime, onde a Julianne Moore teria ali transado com o garoto pela primeira vez, e ela vai performar mais uma vez aquele sexo, quando ela vai ali transar com o próprio personagem, né? A criança que depois virou adulto. Então essas cenas aí são cenas motivadas pelo desejo dessa personagem, seriam cenas motivadas pelo ofício, né? Pelo método do ator de chegar a uma verdade mais próxima. Então, enfim, acho que o filme ele acaba criando todas essas camadas aí de exagero, de artificialidade, né? Embanana todo esse melodrama, embanana toda essa história. E isso acho que acaba contribuindo porque o Éder disse lá atrás, né? Do filme não pintar moralismo nesse filme, né? São personalidades muito turvas, né? Que a gente tem. Apesar de a gente ter como claro o crime que acontece, a gente sempre fica tentando entender se existe ali um mocinho nessa história, se a Natalie Portman não só está explorando toda essa situação. Enfim, muitas vezes esse lado da balança de quem é a vítima na história vai passando de um lado para o outro. Acho que o filme ele nunca acaba entrando nesse debate mais social, mas mais nessa confusão psicológica que acaba entrando na estética e na narrativa que essa história ali é contada com os personagens que a gente tem, com todos esses estranhamentos que acontecem. Agora, falando um pouco sobre o personagem aí, o marido dessa mulher, né, que ele foi a vítima, né, ele era uma criança ainda de 14 anos quando tudo aconteceu. E aí a gente vai vendo só de forma tardia, porque ele teve que assumir o papel de pai de uma família muito cedo. E aí a gente vai vendo em determinado momento do filme esse cara se descobrindo, né? Esse cara descobrindo, ele tendo essa adolescência tardia, até mesmo junto com os filhos, né? Porque a estrutura emocional dele é tão complexa e às vezes tão frágil que os próprios filhos dele, que são mais novos, são eles que precisam dar o apoio
para que ele consiga se manter ali, para que ele consiga desenvolver suas tarefas do dia a dia, para que ele consiga fazer até algumas descobertas como fumar maconha de forma um pouco mais livre e menos calcado um pouco nessa ideia desse pai que quer ser perfeito e quer talvez dar ali para os filhos dele aquilo que ele não pôde ter. Né? Então, por isso que em determinado momento do filme ele vê como algo muito importante a ideia deles irem para a faculdade, desse momento deles se formarem no colégio e ter toda essa transição que, obviamente, em determinado momento do filme fica ali claro que é como se ele estivesse ali no lugar dos filhos. Isso me chama muita atenção porque se a gente for parar para pensar em filmes LGBT, obviamente que essa não é a temática aqui do filme, né? Não necessariamente dita, mas a gente fala muito sobre a adolescência tardia, né? Porque pessoas LGBT muitas vezes precisam esconder quem são, precisam esconder aquilo que eles desejariam ser, enquanto os outros adolescentes ditos como pessoas, entre aspas, né, normais pela sociedade, podem descobrir a sua sexualidade, podem descobrir as experiências mais intensas da vida, e aí as pessoas LGBTs acabam ficando ali lá na frente, só lá na frente, de forma mais tardia, elas podem ter essas descobertas. Obviamente que o filme não vai por esse caminho, mas me chamou a atenção porque o Todd Haynes já fez filmes LGBTs, né? Então me aflorou aí um pouquinho essa ideia, né, da adolescência tardia, né? Esse personagem ele passou por um trauma e muitas vezes pessoas LGBTs também passam por traumas e só depois eles conseguem ter o mínimo de estrutura para conseguir desenvolver certas experiências, né, que seriam feitas muito na adolescência. E nesse jogo de camadas que a gente vai tendo, a gente chega ao final do filme, né, que tem aquele momento emblemático, né, depois da Natalie Portman já ter ali conversado várias e várias vezes com o casal, que ela vai de fato interpretar, né, eles num estúdio de cinema, e aí você tem aquele momento pedindo para repetir várias vezes o take, né, talvez buscando uma perfeição, buscando uma semelhança maior do que a própria Moore seria no dia a dia dela, né? O que é uma grande ironia, né? Porque a câmera vai afastando e a gente vê cada vez mais elementos ali de um set de cinema, então rebatedores de luz, a câmera, a fiação pra tudo quanto é canto, que mostram que aquilo tudo é de fato artificial. Só que aí fica o questionamento, se durante o filme inteiro eles foram mas tão artificiais, será que essa não é a verdade deles em certa medida? É um filme que os personagens estão ali tão fechados na própria caixinha, são tão melodramáticos em como lidam com o mundo que de alguma forma não existe conflito entre os personagens uns aos outros. E isso acho que pode ser um ponto passivo de crítica, não sei, eu quero até ouvir o Éder o que ele tem a dizer sobre isso, porque se você for parar pra pensar, é um filme um pouco repetitivo, né? É um filme que ele tá o tempo inteiro nesse tom acima, pouco conflito entre os personagens, tudo parece muito real. Esse parece ser o estado das coisas do começo ao fim do filme. Eu acho que seria legal a gente ter um pouco mais de conflito entre as personagens da Moore e da Portman, né? Como elas reivindicam essa verdade, como elas reivindicam esse personagem que elas estão ali interpretando de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, acho que essa suspensão das coisas contribui, né, para esse estado de artificialidade que tem ali em volta de tudo, contribui para isso que eu tava comentando, os personagens perderem de si mesmo, né, esse melodrama aí começar a escorregar pelas pontas. Bom, Nathan, nem é esse lance da repetição que me incomoda muito, tá? Eu acho que eu vou aqui trazer alguns outros pontos que me desagradam do meio pro fim do filme. O primeiro deles é um tanto quanto polêmico, porque assim, eu sei que o pessoal adorou a Natalie Portman nesse filme, eu sei que a ideia é que os personagens fossem bastante exagerados e tudo mais, mas eu acho que chega em determinado ponto do filme, principalmente da metade pro fim, que ela tentando interpretar a outra ali, a Julianne Moore ali, pra mim não pegou. Eu acho que ficou exagerado demais, eu acho que ficou forçado. Não curti ela muito nesse filme, então eu sei que esse é um ponto polêmico porque muita gente gostou. Outras questões pra mim também que me pegam, chega um determinado momento do filme que a gente ali tá tentando entender por que essa personagem, a Julianne Moore, ela é tão esquisita, né? E aí um dos filhos dela, que é do outro casamento, acaba dizendo que ela sofreu ali abusos também quando ela era jovem, né? Quando ela era menor de idade. E aí eu acho que é uma informação tão desnecessária pro filme, porque tenta trazer mais uma camada ali pra tentar não justificar, mas talvez daí trazer um grau de complexidade ali porque ela age daquela forma. E eu achei aquilo totalmente bobo e desnecessário. Tentou trazer ali mais um tom de dúvida, mas pra mim aquilo não pegou. Eu achei que ficou totalmente alheio ali no filme e eu não consegui encontrar uma justificativa. Outro ponto também, né, mais visual, aquela elegância, aquela subjetividade, né, que o Todd Haynes traz ali no começo, né, ele vai trazendo através de recortes de jornal pra gente descobrir o tal escândalo e por que aquela atriz está ali. Ele acaba perdendo tudo, porque chega um determinado momento do filme que aquele personagem do cara, né, que foi abusado, ele cria ali as borboletas. E aí ele meio que faz uma metáfora, porque aquelas borboletas estão nascendo e elas vão voar.
É como se ele tivesse ali ganhando asas para que ele também pudesse voar e ele também pudesse tomar suas próprias escolhas, né? E ele acordasse para um salto de consciência ali de si próprio. Então eu acho que esse também é um recurso visual que para mim acabou ficando repetitivo e bobo, porque o filme já tinha dito milhares de vezes ali, já tinha trazido os conflitos dele, já tinham trazido ali, através de alguns diálogos, né, que ele estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. E para mim acho que foi a cravada ali no peito que eu achei que eu não gostei mesmo, é como o filme termina. O Todd Haynes, em algumas entrevistas, ele falou que tinha uma influência muito grande de Persona, do Bergman. E de fato o filme tem, né, que são essas duas personagens, e uma delas ali tem um certo distúrbio, e parece que ela acaba ali se perdendo se o alter ego dela existe e tudo mais. É um filme bastante complexo que eu amo muito, e ele traz muito disso ali do filme dele, né? E aí a Natalie Portman, quando vai chegando no final, ela tá tão obcecada por aquele papel que ela quase se transforma naquela mulher, né? Ela começa a ter aquele jogo de sedução com as pessoas próximas a personagem da Julianne Moore, até chegar no ponto que ela começa a interpretar de fato o filme, ela começa a gravar, e aí aquele final dela repetindo várias vezes a cena. E assim, eu acho que o filme ele foi para um tom de exagero tão grande que ficou caricato. Eu achei que foi um final que pra mim não diz nada, só repete muitas vezes aquilo que ele já tinha dito. Eu acho que acaba sendo óbvio demais e bobo demais, assim. Então, tudo aquilo que ele tinha construído de subjetividade no começo do filme, pra mim ele meio que destrói na segunda metade. Eu não tô dizendo que eu acho um filme péssimo, nem nada do tipo. Eu acho que é um filme bem dirigido, mas eu acho que ele acaba se perdendo ali da metade pro fim, até talvez ali por esse grau de exagero que talvez ele não sabe a hora de parar. Vamos lá, no final então você não gostou que o filme é repetitivo, né? Você acabou de dizer aqui. Eu acho que esse final se justifica justamente por conta desses exageros, né? Ela chega até o ponto que ela não percebe o que está acontecendo à volta, né? Que tudo ali não se passa de um filme. Enfim, e a gente assistindo a esse filme o decorrer do tempo inteiro, a gente pergunta, pô, mas essas pessoas são muito irreais. Eu acho que tem esse jogo ali de artificialidade que tá nesse jogo metalinguístico, né, que eu tava comentando até então. E eu acho que, enfim, aquilo que você menciona sobre o filho da Julianne Moore dizer que ela passou por um trauma também, acho que é mais uma cortina de fumaça, né, desse jogo ali de confusão toda que o filme planta, né? Porque numa cena seguinte a gente percebe que ela só descarta isso, né? Então, essas idas e vindas que fazem o filme pra mim ter um pouco de sabor. Mas eu concordo contigo, eu acho que em alguns momentos ele tem essa repetição. Eu gostaria de ter um pouco mais de conflito ali, de quem que é a personagem legítima, né? De quem que interpreta melhor essa criminosa entre as duas. Bom, então como vocês puderam ver, aqui a gente fazendo o clássico do canal, eu e o Natan, a gente divergiu das opiniões. Vocês puderam ver que eu não gostei muito do filme e o Natan gostou. É bom que vocês tenham dois pontos de vista aí diferentes pra vocês aí decidirem de qual lado vocês estão, ou se vocês não estão do lado de ninguém. Mas agora chegou aquele momento que tanto eu quanto o Natan, nós concordamos que é o ouvinte recomendar, e hoje sou eu que vou fazer. É um site que tem um acervo maravilhoso de vários frames de diversos filmes com imagens em alta. Então assim, se você está precisando estudar, se você está precisando fazer alguma pesquisa sobre um determinado filme, este site ele se chama FilmGrab. Então assim, é só você acessar, colocar na barra de pesquisa o nome do filme e voilá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, um grande beijo, valeu e tchau!